Bem-vinda a mais um episódio do CoutoCast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, Anny Couto, escritora e terapeuta, para mais um episódio. O episódio 4 da temporada de abril, onde estamos recebendo a Kícia Lima, ela que é biomédica, esteta, e está trazendo aí uma temporada com muitas informações relacionados a protocolos, a procedimentos estéticos, a exames que são necessários para você entender se o seu corpo está apto ou não, o que condiz, o que não. Na temporada anterior, né, o programa anterior, vocês viram aí sobre lipedema e linfedema, viu que teve muita informação, muito termo técnico, só que hoje nós vamos falar sobre crioterapia e termoterapia. Vamos entender a diferença de cada um deles e quais são as necessidades que esses tratamentos eles atendem, tá bom? Então, mais uma vez, antes de tudo, vai lá, assina o canal, manda para todas as amigas que tá aí querendo dar aquele up no seu corpinho, aquele up no seu rosto. Assina, manda pra galera, ativa as notificações e vai seguir nós lá no Instagram também, tá? Segue o perfil do CoutoCast. E claro, da Kícia também. Então, mais uma vez com vocês, Kícia Lima. Boa noite. Mais uma vez. Boa noite. Seja bem-vinda. Aqui, ar da graça. Hoje eu vou tirar menos o seu couro. Graças a Deus, glória a Deus, amém, irmãos. Sim, ao meu ver, né? Não sei o dela. Você já viu que eu sou pesquisadora, então assim, se eu vou pegar algo, eu mando ver. Não só você, mas seus seguidores também, né? Todo mundo quer retirar o que a minha alma, se puder. Mas mas é sobre isso, é sobre a gente levar informação para as meninas. A gente precisa realmente estar certa do que vamos fazer, do que devemos fazer, do como podemos fazer. Kícia, hoje nós vamos falar sobre crioterapia e termoterapia. No episódio anterior, a gente já começou a falar sobre a criolipólise, que é um dos métodos, né, de tratamentos da crioterapia. Fala um pouco, então, dando continuidade sobre esse procedimento, quais são as necessidades que a crioterapia são mais adequadas, quais são os protocolos ideais, os exames que são pedidos para a paciente que vai fazer procedimentos estéticos usando a crioterapia. Fala um pouco sobre isso pra gente. A crioterapia, ela veio para poder revolucionar, né? Porque ela é muito boa, assim. Ela traz, assim, um resultado muito bom, desculpem. Não é à toa que ela é muito indicada. Mas, como tudo na vida, a gente tem que ter cuidado. Porque na crioterapia ela vai haver o resfriamento. E quando há um resfriamento, como eu expliquei no outro podcast, ela vai haver a questão do estresse celular. Se há estresse celular, vai haver a apoptose, que é a morte celular. Se está havendo a morte celular, o corpo irá eliminar isso, né? Então, ele vai haver um processo inflamatório com o recrutamento dos macrófagos que irão ali para poder retirar aquelas células que estão... Quer retirar não, fagocitar, macrófagos. O que é isso? Agora eu fiquei curiosa. São nossas células de defesa. Entendeu? Eles têm função de fagocitar, não só em questão de estética, mas só que você fagocitar bactérias, tudo aquilo, micro-organismos que estão invadindo o nosso corpo, entendeu? Eles têm a função de proteger o nosso corpo contra invasões. Então, no caso, nesse procedimento... Esses agentes de defesa, eles são ativados. Eles são ativados porque se está havendo um processo inflamatório e está havendo algo que o corpo não vai precisar, eles irão lá para fagocitar, retirar aquilo que está fazendo mal, né? Legal, para a gente. Legal. Mas pode continuar. Entendeu? Então, nessa resposta inflamatória, ela vai haver a morte celular, então vai haver os adipócitos não irão mais continuar ali. Se eles não vão continuar, então tem a destruição deles, então é onde há a perca da gordura localizada. Lembrando também que a criolipólise não é um processo de emagrecimento, mas um processo para gordura localizada. Tratamento para localizado. Não é para um procedimento que vai lhe emagrecer ou vai lhe
dizer para você que vai tratar todo o seu corpo, assim como qualquer outro procedimento estético que esteja ali trabalhando a questão dos adipócitos, gordura localizada. Tudo que a gente, além como é o nome, meu Deus? Das injeçõezinhas, né, que são... As enzimas. Não, as enzimas não, os manjaros, que coisa que as coisas, né? Sim. Ele trabalha no corpo todo. Além essa questão de enzimas, criolipólise, é gordura localizada. Perfeito. Além da criolipólise, quais são os outros protocolos que abrange, né, que usa a crioterapia como base de tratamento? Além da criolipólise, para resfriamento o que eu estou lembrando agora no momento é só a criolipólise. Mas tem outros que eu, no passar da entrevista, eu vou lembrar, porque eu não sempre pergunto sobre. Sobre a eficácia dos protocolos crioterápicos e termoterápicos, qual é o mais eficaz e qual, né? Aliás, vamos dar sequência ao crio. Qual é o procedimento mais adequado? Qual é a necessidade que a crio ela é mais adequada? A criolipólise, ela vai ter um processo que ele é gradual. Se é um processo gradual, ele pode ter ele vai ter um resultado até 90 dias. Vai depender de como está o micro-organismo da pessoa e de como está a questão daquele local, né, da gordura que tem ali, da quantidade de depósitos que tem ali. Então, não é qualquer procedimento que não é qualquer paciente que pode fazer, entendeu? Por exemplo, como eu tinha falado em relação ao lipedema. Sim. Lembra que eu falei em relação que não pode ser indicado, porque a criolipólise para quem tem sensibilidade, né, principalmente a frio, a doença de Reynolds, eu não consigo falar inglês, eu não sou boa em inglês não, viu? Reynolds, entendeu? Quem tem doença de Reynolds, quem tem sensibilidade a frio, ele não é indicado fazer. Entendeu? Problemas reumáticos também, problemas né? reumáticos. E o local onde tá havendo aquela gordura tem que ser uma gordura pinçável, onde a gente consiga pegar nela, né? Entendeu? Porque no caso da criolipólise, ela tem a diferença, né? Como você falou, né? No programa anterior, você falou que é a de placa e a de sucção. Entendeu? E a questão também para quem tem flacidez. Lembra que eu falei em relação à questão de formar fibrose? Justamente por causa disso. Quem tem flacidez, o que acontece? Pode endurecer o local e endurecendo a pele, né? A musculatura e a pele da pessoa fica mais difícil de tratar. Então, quem tem flacidez, quem está num lipedema alto, então a criolipólise não é tão indicada. Tem outros procedimentos que a gente já citou no podcast anterior. Perfeito. E aí, agora voltando lá para a pergunta que eu estava querendo fazer. No caso, sobre resultados, né? A criolipólise, ou agora a criolipólise, a termoterapia ou a crioterapia? Qual deles eles entregam, né, melhor benefício para a paciente, principalmente para essa paciente que está com uma gordurinha a mais, que tem no caso, como você já falou, no caso do lipedema, a crio já não é tão recomendada. Então, nesse caso, seria a termoterapia. Isso. Fala um pouco sobre essas diferenças e os benefícios de cada uma. A criolipólise, ele vai haver a morte celular. A termoterapia, ele vai haver a quebra dessa gordura. Entendeu? Então, um mata a célula, outro quebra a gordura. Isso. Entendeu? Então, a termoterapia, ela vai, além de ajudar também na questão da quebra da gordura, ela até vai ajudar, principalmente a radiofrequência, ela vai ajudar na questão da flacidez. Entendeu? Eu gosto muito de trabalhar com radiofrequência e ultrassom, porque são coisas que a gente vai trabalhar as duas alterações numa coisa só. Entendeu? Aí é onde vai entrar então a pergunta que eu vou lhe fazer agora. Você falou aqui, eu comecei a associar. Um quebra gordura, outro mata a célula. Então seria interessante, se eu estiver errada, você me corrija, mas seria interessante que a paciente, que ela está com
um excesso, né, de gordura localizada. Ela quer realmente assim, ela quer radicalizar, mas não quer fazer um procedimento, uma intervenção cirúrgica, um procedimento mais invasivo. Seria interessante ela começar com um protocolo de termoterapia, porque vai quebrar a gordura, e finalizar com um protocolo de crioterapia? Não, no caso seria assim, se a pessoa já está fazendo tratamento, entendeu? De que tá vendo a quebra da gordura, por mais que um vai matar e o outro vai destruir. Beleza, vai trazer resultado para ela do mesmo jeito. Ela não precisa ir para fazer um e depois fazer outro, só se ela achar que não tá dando resultado. Ah, entendi agora. O que eu gosto mais de dermoterapia, que além da radiofrequência, da ultrassom, é a questão da manta. Porque esses procedimentos que aquecem, né, além dele trazer a questão da quebra da gordura, ele vai ajudar na questão da flacidez e assim ele vai ajudar também a trazer, a firmar a pele. No caso, ele vai trabalhar o estímulo de colágeno. Isso, vai trabalhar o estímulo de colágeno. Entendeu? No caso, a radiofrequência. Radiofrequência, isso. Ela vai vir para poder trabalhar o estímulo, a termoterapia, né? No modo tudo geral. aquilo que aquece. Ele vai trabalhar justamente essa questão da flacidez, relaxamento muscular, que eu já tinha até falado na outra. Então, no caso, pelo que você está me falando, a termoterapia ela se torna um procedimento mais completo. Porque se ele vai ali, no caso, trabalhando a gordura, né? Quebrando os nódulos de gordura, automaticamente ele estimula a produção de colágeno, também trata a flacidez, seria mais completo. A paciente que quer um objetivo, né? Seria mais indicado para aquelas pessoas que não conseguem, tipo assim, pessoas que estão fazendo atividade, se alimentam, mas não conseguem ter a redução. A criolipólise seria uma boa ideia, porque ele vai justamente ajudar nessa questão, mas tem que ter cuidado também, porque a questão do lipedema alto, entendeu? Se você estressa muito as células, você pode haver uma inflamação e tudo que na estética em si pode retroceder. Então, tudo que a gente faz, não só na questão da termoterapia, mas questão também da criolipólise, tem que ser com cuidado, observando o paciente desde o início até o fim. Entendi. Porque enquanto a gente está fazendo o procedimento, a gente está observando como ele está respondendo ao tratamento. No caso antes de montar o protocolo, faz uma anamnese. Isso. Dentro da anamnese, você consegue, então, identificar qual seria o melhor tratamento, e aí a quantidade de sessões, consequentemente. E aí, dentro dessa proposta, né? Efeitos colaterais. Existem efeitos colaterais para quem se submete a tratamentos crioterápicos? E quais são esses efeitos colaterais? Sim, isso é justamente o da crioterapia pode trazer efeitos da fibrose. Entendeu? E quem tem sensibilidade vai sentir muito mais dor. Então, ele é um tratamento que tudo a gente tem que visar qual a condição do paciente. Entendeu? Eu sempre indico algo que... É porque eu gosto mais de trabalhar com o termo, gosto de trabalhar com coisas que eu consiga ter uma noção melhor de como vai ter o resultado dele sem machucar tanto. Sem gerar mais estresse no paciente. No paciente, entendeu? E eu gosto de resultado rápido. No caso, então aí é onde entra agora outra pergunta que eu quero lhe fazer. Então, nesse caso, a termoterapia, além de ser um protocolo, além de ser um método mais eficaz, porque ele traz múltiplos benefícios, né? Porque estimula a produção de colágeno, elastina, vai quebrar os nódulos de gordura. Ele promove menos estresse ao paciente, ele submete menos os processos inflamatórios do paciente. Isso mesmo. Assim, a diferença é que a criolipólise, ela vai justamente, vai erradicar de vez. Por mais que esteja na termo, quebrando as gorduras, é um processo um pouquinho mais lento. Mas ele erradica de vez aquela gordura. Entendeu? A termoterapia, ela vem para poder... É um processo gradativo, que igual a criolipólise, tudo que a gente for fazer, né, na área de estética, tudo é gradual. Nada que você for fazer na estética, principalmente corporal, vai lhe dar um resultado imediato.
Então, tudo que você vai fazer vai ser gradual. De 30, no caso da termoterapia, de 30 a 60 dias. No caso da criolipólise, até 90 dias. Depende de como está o hormônio da pessoa. Você perguntou em relação a exames. A criolipólise, ela está muito... geralmente, as pessoas que procuram mais são as pessoas que já estão... assim, que tá com aquela gordura localizada que não consegue de jeito nenhum quebrar, né? Que já tentou coisa de tudo e não conseguiu. No caso da mulher 40 a mais, que está no climatério e menopausa, aquela gordura hormonal, seria uma solução? Todos dois. Tanto o termo como a crio. Todos dois vai funcionar normal de coisa, mas também na questão que você falou em relação ao hormonal, pelo fato de a gente estar trabalhando com uma pessoa que está com algum tecido adiposo que está alterado, entendeu? A gente tem que entender qual o melhor que eu posso trazer para ela. E no caso, eu vou olhar para você e vou dizer assim: vamos aqui dentro, eu vou medir você, eu vou olhar seu corpo, vou pinçar, porque na criolipólise a gordura tem que estar pinçável. Entendi. Entendeu? Eu vou pinçar você, vou ver se você está com alguma retenção de líquido. Eu não olho só aonde você está reclamando, eu olho o seu corpo por inteiro. Tanto que quando eu vou fazer a avaliação, eu demoro uma hora e meia, porque além da conversa, do entender da questão da saúde, de alergias e tal, não sei o que, tudo isso eu trago, eu tento, lá no Centro de Estética Kizilima, a gente tenta fazer... entender como é que tá o corpo da pessoa. E para poder eu saber qual é o procedimento, eu tenho que te olhar. Então, a pessoa entra, eu vou medir como é que tá a sua circunferência abdominal, como é que tá a sua gordura, se ela tá com algum tipo de flacidez, que no caso da flacidez é elástico. Você clica, você puxa assim a pele da pessoa, não faz assim como o meu tá fazendo. Tá vendo que eu aperto e ela volta? No caso da flacidez, acho que deixa eu ver aqui não, que já é moleza mesmo. Mas no caso da flacidez, a gente puxa e a pele... E ela vem com tudo, vai né? com tudo, Vem ela com não... tudo. coisa. Então, a gente olha isso tudo. E um dos problemas da criolipólise que não é indicado a questão da flacidez. Porque E já na termoterapia, né? a gente pode fazer, que ele já vai tratar isso. Então, aí no caso, quando a paciente está com uma disfunção hormonal, ela pode utilizar, né? No caso, quando eu falo disfunção hormonal, tá relacionado a esse processo de transição dela. Ela pode optar por um ou por outro, mas tem que ver essa diferença da pinça, a diferença de como tá a gordura, se tá grande, tá pequena, se tá média, se tem algum tipo de a celulite geralmente dói muito, principalmente quando você drena uma modeladora das pessoas, pensa, tá doendo, porque é um processo inflamatório, entendeu? A gente olha tudo. A gente tem que entender o corpo da pessoa para poder trazer um protocolo que seja de segurança para a pessoa, entende? Falando em segurança, esses procedimentos, Kícia, tem uma faixa etária que pode, ou não, a partir de tal idade já pode fazer, ou não tem nenhuma restrição de faixa etária para poder começar um procedimento como esse? Não, assim, desde então eu não vejo problema, sabe? Porque a pessoa pode estar precisando fazer um procedimento desse até, assim, com 20 e poucos anos, né? Entendeu? Depende, tem a outra coisa importante. A profissional de estética tem que saber diferenciar uma obesidade de um lipedema. Foi exatamente isso que eu perguntei, porque assim, a gente sabe muito bem que hoje, felizmente ou infelizmente, um dos fatores que tem aumentado muito é o índice de obesidade, inclusive em jovens, né? Adolescentes, pré-adolescentes. E aí, dependendo, né, do poder aquisitivo financeiro dessa família, pode querer recorrer a um procedimento estético para diminuir, né, essa questão. E aí é onde entra, por isso que eu perguntei da faixa etária. Porque existe essa diferença também. O paciente, às vezes, tem uma obesidade, tá num grau de obesidade e acha que o procedimento estético vai ser a solução, quando não. Não, deixa eu te explicar um negócio. A obesidade é diferente de lipedema. Lipedema é uma inflamação celular. A obesidade é o excesso de gordura localizada que a pessoa não consegue perder por algum motivo. Então, a obesidade, geralmente, assim como o lipedema, ele é clínico. Então, a gente pode tratar a obesidade, mas com calma.
com cautela, entendendo quais as necessidades do paciente. O que, no caso do lipedema, porque o lipedema é doloroso, tem sensibilidade. A obesidade, geralmente, a pessoa não sente tanta dor, né? É mais questão daquela gordura mais localizada. Porque tá no geral. Não tá no geral. E o lipedema, não, ele tem partes específicas do corpo. Pronto, foi uma observação interessante agora que a gente conseguiu identificar. O obeso, ele tá com a gordura em toda a parte do corpo. Já o lipedema, não, ele tá em pontos específicos. Que é uma observação, não sei se vai fazer sentido, mas se eu estiver errada, você me corrige. Mas é muito comum na região do quadril, glúteo e quadril, a maior concentração da maioria das pacientes. Quadril, glúteo e coxa. É porque é justamente ali onde tem a maior concentração de adipócitos. Entendeu? Se for perceber, as pessoas engordam, tem gente... Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Quando eu engordo, eu não engordo primeiro a barriga. Eu engordo primeiro o meu bumbum, eu engordo primeiro minha coxa, a última opção é a barriga. Por exemplo, eu comecei a treinar agora, tô cuidando do meu corpo, tô me cuidando, né, justamente por causa disso que a gente precisa se cuidar, né, nós, não só mulheres, mas homens também, porque os homens também são acometidos por esse... Sim, não aí essas mulher. Questões não tem gênero. Não tem gênero, todo mundo tem. Então, a questão da gente se cuidar é essencial. Então, quando eu percebi que às vezes a gente vai engordando, e só vai perceber, a gente às vezes se olha no espelho, não tô tão gorda, não tô tão com tanta gordura localizada. Sim. Mas as outras pessoas estão vendo a diferença. Aí na nossa cabeça, não, ainda tô bem. Aí só vai se tocar depois que milhões de pessoas falou e você se olha no espelho e você começa a ver suas imperfeições. Oh, meu Deus. Mas é justamente isso. O lipedema, ele é uma condição clínica, assim como a obesidade. Certo. Todos dois necessitam de um acompanhamento, tanto na área de estética, tanto na área médica. E precisa de tratamentos específicos. Tipo, geralmente, acho que quem tem lipedema, se não me engano, precisa tomar um anti-inflamatório, tomar suplementação. Aí quem tem obesidade precisa tomar suplementação que ajudem a perder, como creatina e tal. Essas suplementações que a gente toma geralmente quando tá treinando. Sim. Entendeu? E o lipedema, ele precisa de um médico ali, o obesidade também. Todos dois. No caso, Kícia, quando você vai montar um protocolo dos pacientes, um paciente com lipedema e um paciente que está com obesidade, quais são os exames que você pede? É o mesmo quadro de exames ou tem diferença de um para o outro para você montar ali um protocolo? Porque como são casos específicos, automaticamente também vai ser protocolos específicos, né? E aí, nesse caso dos exames, para você ter um diagnóstico e montar esse protocolo, são os mesmos? Tem uma diferença? Fala um pouco sobre isso. No caso de obesidade, está muito correlacionado com colesterol. Você percebe que muitas pessoas que têm obesidade, ele tem colesterol alto, tem hipertensão, tem questão até do linfedema que acumula, porque ele não consegue, tem gente que tá tão obeso que não consegue se movimentar, né, e tal. Então, a glicemia também. A glicemia. Fator, né? Então, tudo isso está relacionado. O lipedema, ele é mais questão hormonal, entendeu? Questão clínica, como você falou. Né? Questão clínica, entendeu? Mas no caso dos exames, quando você vai pegar... Quando eu vou pedir para obesidade, eu peço exames que eu possa olhar, tipo colesterol, entendeu? Eu peço também o TSH, o T3, T4, o hemograma, tudo que eu possa ter uma noção de como é que tá. Porque se tá o colesterol alterado, você sabe que a gente tem um colesterol bom e um ruim. Sim, sim. Entendeu? Tudo que é demais sobra, se os dois tiver demais, a gente precisa tratar de uma forma diferente. Então, no caso da obesidade, a gente precisa de exames que a gente possa olhar ele por inteiro. Um exame bioquímico, um exame que a gente possa olhar com mais calma. Perfeito. No programa anterior, você trouxe aqui um caso de um paciente que ele estava com a ferritina alta. E aí, a gente falando aqui do caramba, é interessante a gente trazer um pouco mais sobre isso. No caso do paciente, a ferritina, no caso, ela alta, até onde é bom, é ruim?
O que compromete no tratamento? Quais são os prós e os contras dessas alterações? A ferritina alta, ela, por ser uma questão de excesso de ferro no nosso organismo, tudo, ele pode trazer algumas complicações. Pronto, esse paciente que eu peguei mesmo, se eu não me engano, ele estava com 1.000 e pouco de ferritina. Aí ele tá fazendo tratamento com suplementação. Então, com suplementação e com outra coisa lá que ele tá fazendo tratamento. Sim. Entendeu? E além do tratamento da ferritina, ele também tá fazendo tratamento também hepático. Ou seja, duas comorbidades, duas né? comorbidades que são diferentes uma da outra. A ferritina, você percebe logo se você tem uma contusão no local, tá esverdeado, pode ter certeza. Só você pode estar com a ferritina alterada. Eu tô falando isso porque no começo do mês passado, não, foi no começo desse mês, eu fiz um exame de eletroneuromiografia. E esse exame, ele consiste em colocar eletrodos conectados a agulhinhas bem fininhas. Então, alguns pontos do meu corpo que recebeu essas agulhas não ficou roxo. Mas um ponto na minha perna ficou roxo e ficou... Ainda hoje tá manchinha. Ainda hoje tá manchinha, o quê? Eu fiz esse exame... demora mais. A questão da ferritina também é interessante eu falar, porque demora mais. Tipo assim, se você tem uma contusão, ela demora mais a sair, né? Sim, aquele hematoma. Aquele hematoma demora um pouquinho mais a sair, entende? E aí é que tá, que as pessoas... por exemplo, como acontece muito comigo, quando eu tô estressada, aí aparece um bocado de contusão de hematoma em mim. No caso, essas manchas arroxeadas que aparecem no corpo do nada, você não tomou pancada, nada. Isso é indício da ferritina alta? Pode estar relacionado. Além da circulação, lógico, né? Mas, no meu caso, eu acho que pode ser os dois. Tanto a circulação que eu ainda não fui fazer o exame para poder saber. Mas acontece mais quando eu estou alterada. É por isso que eu falo em questão de psicológico da pessoa. Tudo que é psicológico afeta o nosso corpo. Sim, sim, sim. Então... Eu, às vezes, quando tô muito estressada, muito agoniada, muito ansiosa, aí aparece um bocadinho, não é coisinha pequena, não. Mancha mesmo, grande, parece que alguém me deu um soco, entende? E depois eu percebo que ela fica meio esverdeada. Você falou também no episódio 1 sobre a parte de coagular. Né? De coagulação. E você pede alguns exames até para poder ver esse ponto também. Fala um pouco sobre isso, porque... Dentro dos protocolos, que a gente agora vai, daqui a pouco, eu quero puxar um pouquinho agora para você trazer protocolos para mulheres 40 a mais. E aí tem alguns procedimentos que vai exigir, né, agulha e tal. Fala um pouquinho sobre essa questão do tempo de protrombina. Isso. O tempo de protrombina. Eita, meu Deus, oh, dicção linda, para dizer outra coisa. Ele vai ajudar a identificar tanto o seu tempo de sangramento, quanto tempo você fica sangrando, e tanto o seu tempo de coagulação. Se você demora mais de 1 minuto sangrando, a gente começa a pensar, vamos ver o que está acontecendo. E é o tempo de coagulação também. E a gente não pode demorar muito, tipo assim, você fez, e quando a gente vai fazer esse exame, ele faz um furinho aqui, não sei se você já fez, na orelha. E que bota aqui, aí faz um furinho aqui, aí fica com um cronômetro ali do lado, verificando. Inclusive, quando eu fiz até para poder fazer a cirurgia da coluna, eles pedem. Eles pedem tudo isso para poder saber, porque se você for fazer uma cirurgia, se você tiver um tempo de sangramento grande, pode ser que você possa correr risco de ter hemorragia. Entendeu? Então é interessante, ele vem justamente para isso. Quando eu digo para relação de externar, não só em relação à cirurgia, mas em relação à estética, é porque tem procedimentos que vai exigir que a gente perfure a sua pele. O microagulhamento também é um protocolo, né? Que você que o botox também, os bioestimuladores, os fios de PDO. Os fios de PDO, a gente faz um furinho aqui, mas também uma canula desse tamanho que vai entrar dentro da sua pele. Entendeu? Para poder a gente, inflamar mesmo. A gente vai trazer para poder colocar o fio, encaixar no músculo e por isso que ele tá aquela sensação de que a pessoa tá assim, que ele encaixa no músculo e a pessoa fica assim, toda assim. Então, por isso que é importante esse exame, até para vocês terem uma noção, né? Para poder ter uma noção. No microagulhamento, eu peço muito para microagulhamento porque é o rosto todo que a gente faz, pequenos furinhos. E se a pessoa tiver algum tipo de déficit de sanguíneo, a gente vai demorar mais a cicatrização. Ou
pode ser que ela possa correr algum risco de infecção por causa disso. Aí, no caso, quando o paciente está com a ferritina alta, isso tem alguma interferência? Não, né? Não. A ferritina é mais questão de metabolismo. Entendeu? A ferritina alta, ela não é indicada muito para procedimentos assim mais invasivos. Quem tem ferritina alta para procedimentos invasivos demais não é coisa, mas assim, um microagulhamento, uma coisa mais superficial, não interfere muito, não. Fala um pouco dessa técnica aí que você falou do cisco, que eu fiquei curiosa. Dos fios de PDA? Sim, menina. Inclusive, esse procedimento, ele é um protocolo recomendado para as mulheres de 40 a mais? Sim. Você vê que muitas mulheres de 40 a mais faz. Muito. Assim, e que consiste, no caso, qual é o benefício? Porque o fio de PDO ele vai ajudar tanto na produção do fibroblasto, né, da elastina e do colágeno, porque a gente vai trazer a cânula ela entra um pouquinho mais abaixo da derme. Então ele vai trazer para cá e vai ser assim, a gente vai levantar um pouquinho assim a cânula e vai trazer rasgando. Doeu. Não dói não, que a gente bota anestesia. Enfim, fazer igual a minha irmã, dor é psicológica. Bota anestesia, não sente não. Aí no caso você sente aquela agonia dele puxando. Ele andando na sua pele, né? Mas não sente a dor, não. Então, no caso desse procedimento, tem que faz a anestesia local. A gente faz a anestesia local até formar um pontinho esbranquiçado, né? Aí bota, e aí depois que faz a anestesia no local, a gente vai com a cânula, aí tá esse aqui e vai trazendo ele, sabe? Peraí, rapidinho, eu tô falando do bioestimulador. Aí nos fios de PDO a gente vai com a cânula, bota a cânula que já tá com fio dentro da pele, encaixa no músculo e traz. Porque eu troquei o bioestimulador, porque o bioestimulador também tem esse processo, só que o bioestimulador é o que vai rasgando. Aí no caso, esse é um fio, esse procedimento, ele é um fio que coloca... É um fio que coloca, bem fininho. Ele, com o passar do tempo, ele degrata. E aí é onde tá. Quando ele degrata, eu vou falar daqui a pouco só até uma coisa importante. Quando ele degrata aí, que aquele local onde ele degradou vai estimular o colágeno, o fibroblasto vai estimular o colágeno e a elastina. No caso, esse procedimento ele vai ter essa função. Ele tem essa função, ele vai degradar. O nosso organismo, a gente não vai ficar com ele lá para sempre, né? Entendi. Entendeu? E a gente tem o fio de PDO, que é para ajudar na questão do colágeno, da elastina. A gente tem os fios de PDO, que é para a questão da flacidez. Que ele vai ajudar tanto na questão na produção do colágeno, tanto na questão da flacidez. Ele é muito usado nesses procedimentos de contorno facial. Isso. Entendi. Quando eu estava falando do bioestimulador, que eu estava falando no início de rasgar, é justamente isso que ele também vai trabalhar, o bioestimulador. Ele vai trabalhar isso. Quando a gente rasga a pele por dentro, assim, entre aspas, vai estar rasgando e vai colocando o ácido hialurônico, aí ele vai produzir, o ácido hialurônico vai ajudar a coisa. Porque tudo que se tá um processo, como eu tinha falado na primeira edição, né? Tudo que é um processo inflamatório, nessas células vão entender que a gente precisa de mais. Então, se a gente precisa de mais, eles vão repor. Então, no caso, o bioestimulador, o protocolo consiste em injetar o ácido hialurônico. O bioestimulador vai injetar o ácido hialurônico. Os fios de BDO, a gente vai injetar o fio dentro, que tem vários tipos de fio, que eu não vou adentrar tanto ao assunto. Sim. Mas ele tem vários tipos de fios. E aí você vai coloca, vai depender da necessidade do paciente. Aí, no caso, qual seria a necessidade para esses procedimentos? Qual seria, por exemplo, os fios, qual é a necessidade que ele atende? E o bioestimulador, qual é a necessidade que ele atende? O bioestimulador ele vai ajudar tanto na questão da firmeza da pele, entender da questão das certas linhas de expressões e tal. E na questão da flacidez também. A diferença do fio de PDO é que ele vai ajudar a manter lá. Entendeu?
Entendi agora. Ele segura no músculo esse fio. Aí fica uns 3, 4 meses, dependendo do organismo da pessoa. Pode durar até 1 ano, 2 anos. Tem manutenção, então, esses procedimentos tem manutenção. Tudo tem manutenção, tudo. Toda a área de estética tem que ter uma manutenção. Tem que ter manutenção. Até você fazer uma micropigmentação, você faz uma manutenção. Já que a gente entrou para a parte de estética facial, que eu tenho certeza que é a pergunta da mulherada que tá aí com a gente, aquela papadinha que, pelo amor de Deus, qual é a solução, minha filha, para se livrar dessa bendita? Eu trabalho muito com lipoenzimas, né? Limpo de papada. Entendeu? A lipo de papada ela ajuda bastante porque ela vai trabalhar essa questão aquela gordurinha localizada que tá aqui, né? Que às vezes a gente não consegue tirar, mas é doloroso. Tem a radiofrequência também que ajuda. Sim. Na reunião que nós tivemos de diagnóstico, para a gente poder fechar a temporada, você falou de um procedimento que fala sobre platisma. Fala um pouco sobre esse. Eu adoro o platisma. O platisma é maravilhoso. Inclusive, eu vou até falar só dele, não. Tem um outro que eu também vou comentar aqui com vocês. Que é o Botox na região. Eu vou falar de 3, que eu me empolguei. Tem o Botox que a gente vai aplicar aqui na questão no músculo que a gente tem aqui. Certo. Que com o passar do tempo, a pele vai ficando flácida e vai aparecendo mais esses músculos. Então, a gente vai justamente travar esse músculo que está aparecendo. E aí, o que acontece? Quando a gente coloca o Botox, ele trava aquele músculo e tá aquela sensação ele dá aquela rigidez, né? Traz uma firmeza na pele. Aí eu vou entrar em outro, o do microtox. O microtox é o quê? A toxina botulínica hiperdiluída. Ele é indicado tanto para cicatriz de acne, tanto para linhas de expressões, tanto na questão do repor colágeno, o colágeno. Ele pode ser aplicado tanto aqui na face, aqui, no colo. Teve um tempo que eu peguei uma paciente que ela tinha muito aqui, essa aqui meio que envelhecida. Essas linhazinhas fininhas, envelhecida, né? Aqui, isso incomodava muito ela. Ela colocou microtox, adorou o resultado, porque trouxe, assim, ficou lindo. Aquele negócio aqui, né? Nas mãos. A gente pode botar também. Entendeu? Mas ele é bom também para quem tem excesso de suor. Oi, sudorese? Sério? O microtox ele é muito indicado para também isso. Ele é uma infinidade de coisa. Entendeu? Então, tudo que... E eu disse que ia trazer mais uma, que foi a questão do microagulhamento. Quando a gente faz um microagulhamento facial, que a gente faz aqui na região da papada, a gente também já está trabalhando a questão daqui. Entendi. Entendeu? A gente trabalha... Eu gosto muito de trabalhar microagulhamento full face, mas eu trabalho por partes. Tipo, você vai trabalhar só na face, ou você vai trabalhar o face toda, que é diferente um do outro. Porque eu não posso também fazer... Até porque vai expor o paciente, vai ficar toda vermelha. Então, eu faço assim, você vai fazer só face, ou prefere fazer face toda? Agora, se você fizer a face toda, incluindo aqui, pescoço, aqui também eu posso botar... Entendeu? São áreas que eu posso utilizar o do microagulhamento facial. Protocolo para mulher 40 mais. Traz para nossas meninas que estão nos assistindo agora, que a gente está chegando para a parte final. Protocolo para a mulher 40 mais na parte facial. Qual é o mais recomendado por você? Bioestimulador de colágeno, estética regenerativa. A estética regenerativa. De que consiste essa estética regenerativa? É justamente isso. Eu tenho uma mania de falar justamente isso, não sei porquê. A estética regenerativa ela vai ajudar na questão na produção do colágeno. Se a gente está fazendo um bioestimulador, já é uma estética regenerativa. Então, o microagulhamento facial, eu posso também dizer Botox, né? Então, tudo dentro da estética regenerativa. Não, o Botox não. O Botox nem tanto. O Botox ele vai trabalhar com músculo. Sim. É diferente. Porque como você falou no programa 1, ele vai ser o preventivo. É o preventivo. Mas, assim, dependendo do nível das linhas de expressões, eu consigo resolver. Entendeu? Eu trabalho muito questão de microagulhamento facial lá na clínica. Que eu acho que é o mais completo. Porque eu trabalho tudo de uma vez só. Entendi. Então, eu trabalho desde da produção de colágeno até clarear a pele. Linhas de expressões. Então, eu faço tudo numa coisa só. E a pessoa não sai tão caro, né?
Que também tem isso, né? O custo e benefício. E no caso de estética corporal, para essa mulher 40 a mais, qual é o protocolo mais recomendado e que, claro, né? Promove para ela também esse custo e benefício. Vai depender muito de como tá o corpo dessa mulher. Se ela tiver flacidez, eu gosto de fazer muito radiofrequência. Se ela tiver só com, assim, para radiofrequência e lipoenzimas, né? Porque a lipoenzimas também ajuda na questão da gordura, da firmeza da pele, porque você está colocando substâncias ali que também vão ativar o seu colágeno, né? Então, principalmente aquelas mulheres que já tiveram filho e que tem... Qual o nome da barriga? Sim. Diástase. Que tem diástase. Então, são protocolos que vai ajudar nisso. Eu gosto de fazer também associando treino modeladora com manta. Porque a manta, ela vem... Se você associar, por exemplo, a radiofrequência, a enzimas, a massagem modeladora e a manta, você tá fazendo um processo... O seu corpo agradece. Perfeito. Porque a manta, além de trabalhar tudo isso, a manta traz o que é relaxamento. Toda vez que eu termino de fazer uma massagem relaxante, ou uma adrenomodeladora, coloca a pessoa na manta, bota um negocinho assim no rosto dela, coloca uma musiquinha bem calma, a pessoa dorme, que uma beleza. Mês passado foi meu aniversário e você não me deu presente. Eu acho que eu estava me devendo um presente. Né, gente? Comenta aí se eu estou merecendo um presentinho. Sim. Uma aula dessa, né, gente? Não é para todo mundo. Então, estou merecendo um presente. Mas, Kícia, para nós encerrarmos aqui o programa de hoje, deixa aí as suas considerações finais, as suas dicas para as meninas que estão aí buscando esses procedimentos, tanto na parte crioterápica, termoterápica, aquele protocolo para mulher 40 a mais. Manda esse papinho para elas agora aí. Meus amores, então, como eu falo toda hora, procedimento estético é um procedimento que não só depende de mim, depende de vocês também. Se a gente faz tanto na área estética, na estética facial, tanto na estética corporal, algum procedimento, vocês também têm que ajudar em casa, né? Então, fazem os procedimentos, continuem, não parem de fazer. É importante, principalmente para quem está em tratamento de alguma alteração no corpo, principalmente para quem tem linfedema. Para quem tem linfedema, uma drenagem linfática é maravilhoso. Então, tudo aquilo que você for começar a fazer na estética, você precisa, eu preciso da sua ajuda e você precisa da minha ajuda. Então, é uma via de mão dupla. Então, eu espero ter ajudado vocês. E fica a dica: cuida de você desde sempre. Não associe só a estética só com o profissional, mas com o profissional também da estética, mas com o personal, com algum médico que você tenha, com um dermato, com todo tipo de profissional. E é isso mesmo. E não deixar só para cuidar do corpo, ou quando é para o verão, ou quando é para o pré-caju, algo do tipo, mania. Né? O povo tem uma mania de, um evento especial, a mulher lembra de cuidar do corpo. Não, meninas. É uma coisa de louco. O que mais acontece comigo lá? A pessoa quer que eu faça Milagre. Pelo amor de Jesus, minha filha. Você começa a treinar, se você quiser, até para ir para academia. As pessoas querem começar a treinar em novembro para poder janeiro tá. Pelo amor de Jesus. Né? Aí, jovem, aí você enfraquece a situação. Pois é, meninas. Estamos encerrando o programa de hoje. Já sabe. Vai lá. Maratona da temporada de abril. Porque vocês viram, foram 4 temporadas com a Kícia. Nós falamos de lipedema, nós falamos de exames necessários para protocolo, nós falamos de tudo um pouco para que você realmente possa, primeiramente, ter a consciência de que você precisa se cuidar, mas se cuidar com responsabilidade, entendendo o seu corpo, entendendo como você se sente bem e o porquê que você está fazendo. É muito importante tudo isso. Então, vai lá. Assina o canal, manda para as amigas, chama as amigas, vai lá pro programa 1, pro Papo de Comadre, faz aquele bolinho de fubá, tá chegando junho aí, faz aquele bolinho de fubá para já trazer aí a memória afetiva de quando nós éramos meninos, com aquele cafezinho. Bom, daqui a pouco ele vai assistir o podcast. Tudo bem? Combinado? Então, agradeço por vocês terem ficado conosco até agora. Agradeço ao Instituto Arte da Fé por estar apoiando o nosso programa, a Arte Modular, a GES Distribuidora, a nossa equipe e mais uma vez a Kícia por ter topado estar conosco durante toda essa temporada. E semana que vem, para encerrar essa temporada de abril,
você vai conhecer um pouco da história dela. Você vai conhecer um pouco de quem foi a Kissy até chegar no universo da biomédica estética, tá bom? Então eu aguardo vocês semana que vem para o último episódio de abril do nosso podcast. Tchau, tchau! Parabéns ao CultoCast.